imagine o Círio de Nazaré sem a corda e a berlinda. O trajeto da procissão mudava a cada ano. A divulgação do percurso era feita no jornal. As principais mudanças que transformaram o Círio no que é hoje foram feitas no século XIX. Nossa viagem agora é para 1854. A grande procissão era realizada à tarde, mas neste ano houve uma chuva muito forte. A multidão se dispersou e no ano seguinte, a Irmandade que organizava a festa mudou o horário. Foi explicado à população que a chuva estragava a ornamentação dos carros e a vestimenta dos fiéis. Houve protestos, mesmo assim, a mudança foi mantida até hoje. 21 de setembro de 1850. A foto mostra as ruas do centro comercial, como a Santo Antônio e Largo de Santana. Era o trajeto da procissão, bem diferente do que é feito atualmente. No século XIX não havia um percurso único, né? Tanto que a cada ano a diretoria, no caso a diretoria da Irmandade, que organizava o Círio, precisava anunciar o trajeto. O Círio saía da capela do Palácio, do governo, circulava ali na frente da igreja de Santo Alexandre, em frente à catedral, depois andava um pouco pela atual rua Doutor Assis, daí pegava a Praça Pedro II, entrava no que nós chamamos hoje de área comercial, saía no Largo de Santana, às vezes pela Riachuelo ou pela Rua Paralela, chegava até a Praça da República, né? E aí pegava a Avenida Nazaré e até a Igreja de Nazaré. Com o passar do tempo, com o aumento da quantidade de pessoas na procissão, as várias curvas que o trajeto fazia tornava inviável, né? Daí foi que se chegou a um consenso de mudar o percurso para o percurso atual. Hoje são 3.600 quilômetros da Catedral da Sé, na Cidade Velha, até a Praça Santuário de Nazaré. Foi em 1882 que a Catedral passou a ser o ponto de partida. Antes era o Palácio do Governo. No século XIX eram apenas 3 romarias: a trasladação, a procissão do domingo e o retorno da imagem que hoje conhecemos como Recírio. Foi também neste século que surgiram 2 dos principais símbolos da festa, a corda e a berlinda, que em 1855 substitui uma espécie de carruagem puxada por cavalos ou bois, chamada de palanquim. Em 1868, ela já passa para a berlinda, mas é uma outra berlinda, uma berlinda muito simples. Depois é introduzida uma berlinda de ferro, depois uma berlinda menor. E aí só essa berlinda que está aí, ela foi esculpida pelo João Pinto, pelo artista plástico João Pinto, né? E que ela é introduzida, eu acho que em 1963, que ela é feita pelo João Pinto, e aí desde essa época é a mesma berlinda. A corda começou a fazer parte do Círio em 1855, quando a berlinda teria atolado depois de uma forte chuva. E pouco tempo depois foi alvo de polêmicas. No final do século XIX, o Dom Macedo Costa encrenca com a corda, né? Ele diz que não vai ter corda. E não vai ter corda porque aquilo não era um rito católico, né, defendido pela Igreja Católica. E a população decide que vai ter Círio e vai ter corda. Eles arrebentam a ermida de Nossa Senhora de Nazaré, abrem a igreja, pegam os instrumentos religiosos, durante 2 anos fazem um Círio sem o bispo, sem o padre, sem ninguém. Isso mostra a devoção extrema da população paraense em relação ao Círio de Nazaré. Sem a brincadeira no Parque de Nazaré não é Círio para muita gente, devotos ou não. Mas nem sempre essa tradição teve a cara dos brinquedos e luzes que animam adultos e crianças. A diversão aqui neste espaço começou como uma espécie de compensação a quem se dirigia à área de periferia, porque o local era bem distante do centro da cidade, para participar da festa. O sentido também era bem diferente. Nos arraiais do século XIX havia na dimensão cultural, exibições de música clássica, as pessoas ouviam concertos de Mozart, de Verdi, Rossini, havia espetáculos de teatro, de ginástica,
E havia outras coisas mais curiosas que eram um pouco da marca da sociedade rural daquele período. Havia corrida do saco, porco encebado, havia um outro fenômeno muito curioso chamado de paticídio, que era a matança de patos, né? Então, garotos tinham os olhos vendados e tinham que acertar o pato que ficava tentando se livrar, né, desses garotos com um pedaço de pau na mão. Porquicídio, que era a matança de porcos. Havia dança de anãos, né? Mas também havia cordões de negros, cordões de índios, estudantes vestidos de índios fazendo danças, né? Então tudo isso servia de atrativo para que as pessoas pudessem frequentar o arraial. 1882. Pela primeira vez, os devotos puderam levar um recorte do chamado Natal dos Paraenses para casa. Nossa Senhora de Nazaré, cercada por anjos com o menino Jesus nos braços, flutua sobre os destroços de um naufrágio. A partir daí surge a tradição de enfeitar lares e empresas com o cartaz que a cada ano emociona os católicos. 223 anos de homenagens à Rainha da Amazônia, tradição que une milhões de pessoas em um só propósito e começa a ganhar destaque na imprensa na segunda metade do século XIX. Os registros que existem do século XIX sobre o Círio destacam a questão de ser uma festa popular, né? A popularíssima festa de Nazaré, a popular festa de Nazaré. Uma matéria do jornal de 1872, 73 já anunciava o Círio como a grande procissão religiosa do Brasil, talvez a maior procissão religiosa do Brasil. E de fato essa marca popular sempre foi muito evidente no Círio. E é assim até hoje. Festa de amor que reúne através dos séculos cores, culturas e religiões diferentes em uma só direção: a fé.